Olá pessoal, agora nós vamos falar sobre etapas básicas de primeiros socorros, né? O que eu tenho que fazer para prestar os primeiros socorros, né, para a vítima. Bom, nós temos duas etapas básicas, né, que é a avaliação da cena, onde ocorre, né, por exemplo, o acidente, onde ocorre ali a queimadura, né, a, a intoxicação, o envenenamento, né, avaliar a cena, né, a situação e alguns procedimentos onde a gente tem que fazer imediatamente ali com a pessoa acidentada, por exemplo, e também fazer uma avaliação e exame do estado geral do acidentado, né, da pessoa que está ali em frente da gente, para a gente ver como, para também tomar algumas medidas que sejam prioritárias. Bom, então tem alguns procedimentos, né, que são necessários para a gente poder socorrer essa pessoa. Primeiro, manter a pessoa deitada em posição confortável. Isso é uma coisa importante em primeiros socorros, que é evitar ao máximo, né, movimentar a pessoa, porque a gente não sabe se a pessoa tem uma fratura, uma hemorragia interna, ou tem alguma situação que pode ser agravada pela movimentação dessa pessoa, tá? Em alguns casos nós temos que movimentar a pessoa, mas isso é só em casos específicos. Bom, investigar, né, particularmente se tem algumas coisas que podem indicar a gravidade, né, como hemorragia, envenenamento, parada respiratória, ferimentos, queimaduras e fraturas, que são pontos de alerta, né, situações de alerta em que você tem que, inclusive, a forma de você socorrer a pessoa vai depender do tipo, né, de lesão que a pessoa tem. E aí existem algumas coisas que precisam ser vistas, que são importantes, principalmente nos casos, né, no atendimento nos serviços de saúde. Então, por exemplo, dar prioridade para alguns casos que indicam risco grave, né, para a pessoa, como por exemplo hemorragia abundante, onde a pessoa está ali, né, sangrando muito, então pode ser um caso que pode se agravar rapidamente. Se a pessoa está inconsciente, se ela não está respirando, né, ela está em parada cardiorrespiratória, se ela está em estado de choque e se há sinais de envenenamento ou se já foi dito para você que a pessoa foi envenenada, seja pela mesma pessoa, né, se ela estiver consciente, ou por alguém que levou a pessoa ao serviço. Então são casos em que a ação, né, tem que ser imediata, porque isso pode se agravar rapidamente. E aí você pode partir também, depois, né, dessa verificação, né, para verificar alguns sinais, né, onde a pessoa, em partes do corpo, onde pode haver a lesão. Então, verificar se há lesão na cabeça, né, principalmente quando o acidentado estiver inconsciente ou semiconsciente, que isso pode ser um sinal de gravidade, né, uma fratura, né, então isso pode agravar rapidamente o estado de saúde da pessoa, então isso tem que ser visto, né, é um dos sinais de alerta também. Outra coisa importante é não dar líquidos para pessoas inconscientes, né? Então, porque a pessoa está inconsciente, ela não tem a capacidade de engolir, por exemplo, né? A capacidade de deglutar, né? Então, tomar cuidado que ela pode se afogar, né? Nunca dar líquido para pessoas inconscientes. E também certificar de que qualquer providência a ser tomada não venha agravar o estado da vítima. Como eu falei, por exemplo, movimentar a vítima de uma forma desnecessária, né, e outros cuidados aí. Então, fazer de tudo para que não agrave o estado da vítima. Chamar um médico ou uma pessoa especializada, né, sempre é a primeira ação, né, e transportar a vítima somente se necessário, né? Então, movimentar a pessoa somente se for muito necessário. Se, por exemplo, os primeiros socorros
estiverem sendo prestados no local do acidente, e ali ela está exposta a uma situação que possa agravar a situação de saúde dela. E também evitar pânico, né? Então é muito importante manter a calma quando a gente pensa no serviço de saúde, né? Na recepção, ali a porta de entrada, então tudo chega por ali, né? Então tem que ter muita calma, né? Manter a calma, evitar pânico, né? Porque isso vai atrapalhar, né? E pode deixar a pessoa mais nervosa ainda. Então tomar cuidado com isso. E fazer um exame rápido, né? Como eu disse, que são algumas coisas que podem agravar, né, rapidamente. Então, tem alguns pontos que devem ser considerados, né, como resposta, como avaliação para estados que podem ser prioridades, como por exemplo o estado de consciência, né? Ver se a pessoa ela consegue dizer o nome dela, a idade, onde ela está, né? Fazer ali uma pequena conversa com a pessoa para ver se ela está lúcida, né? Se ela está consciente, porque muitos ferimentos, por exemplo, podem deixar a pessoa confusa, né? Então, isso é uma indicação de gravidade, tá certo? A respiração, ver se a pessoa está respirando, né? Com movimentos torácicos e abdominais, né? Ver se a pessoa está respirando normalmente, né? Se você percebe, se está tendo entrada e saída de ar, né? Pelas narinas, pela boca, então ver se a pessoa está respirando, né? Se a pessoa não estiver respirando normalmente, isso também é um indicador de gravidade e tem que ser dado prioridade no atendimento. Se está vendo hemorragia, ver a quantidade de sangue, né? O volume, se ela está perdendo esse sangue, se é um sangue arterial ou venoso, né? Isso também pode indicar a gravidade, né, do ferimento, e isso também é um caso de prioridade. As pupilas, né? Ver se as pupilas estão dilatadas, né? Então, se a simetria, né, nas pupilas da pessoa, entre outras coisas, possa indicar, por exemplo, envenenamento, né, alguma lesão neurológica. Então, tomar muito cuidado, né, porque isso também é um sinal de gravidade e tem que ser dado prioridade. A temperatura do corpo, né, observar a sensação de tato, né, colocar a mão na face, nas extremidades do corpo, né? Então, se a pessoa, por exemplo, está mais fria do que o normal, mais quente do que o normal, também pode ser indicadores de gravidade do problema. Um outro ponto, né? Se ele estiver consciente, perguntar por áreas dolorosas, né? Ou incapacidade funcionais de mobilização, né? Pedir para a pessoa apontar onde que dói, né? Então, ver se ela consegue mexer os membros, a mão, os dedos. Então, tudo isso pode ser um indicador também da gravidade da lesão. Né? Em partes específicas do corpo, né? Procurar na cabeça, no pescoço, procurar fraturas, hemorragia ou depressão óssea, né? Que isso também pode indicar a gravidade da lesão. Na coluna, né, dorsal, perguntar se o acidentado sente dor, né? Correr a coluna dorsal com a mão, né, pela espinha da nuca até o sacro, né? E ver se tem presença de indicação de lesão, né? Então isso também pode indicar a gravidade da lesão. No tórax e membros, verificar se há lesão no tórax, né? Se há dor quando respira, né? Se a pessoa está respirando e sente dor, ou se quando você toca, né, no tórax levemente, se aquilo também pode estar doendo, né? Localizar o local da dor e procurar deformação, edemas e marcas de injeções, né? Ver se tem ali alguma indicação, né, de alguma lesão nesse sentido. Então, também algumas alterações, né, também são indicadores, né,
de prioridade para o atendimento, né? Obviamente isso também tem que ser avaliado por um médico ou pela equipe de enfermagem, né? Mas se nesse momento você que está ali, você também pode ter essa noção, né? Isso também pode ser um sinal de alerta. Então, falta de respiração, né? Então isso é gravíssimo, então tem que ser feito, né, imediatamente. Falta de circulação, a pessoa não tem pulso, né? O pulso está ausente. Hemorragia abundante, perda dos sentidos, né? Ausência de consciência e envenenamento. Ok, pessoal? Então, essas são algumas coisas que você pode ver, né, no momento ali do atendimento. Obviamente, como eu disse, né, você tem sempre que buscar uma pessoa especializada, né, alguém treinado para isso, né, mas essas informações podem ajudar aí no momento do atendimento e até salvar uma vida. Tá certo, pessoal? Obrigado, até a próxima.